precisei também sair, acompanhar as filhas, enfim, passaram na residência, viu? As filhas Olha que médicas. coisa boa, parabéns. Deixei as duas lá no estado de São Paulo, uma em Botucatu, uma em São José do Rio Preto. Se Deus quiser, as coisas vão caminhando. Agora são quantas médicas, doutor? São três. Três médicas e brevemente um advogado. Brevemente um advogado, se Deus quiser. Que Graças coisa boa. Família constituída. Doutor, então vamos dar sequência aqui. Direito das sucessões, eu não sei se a Alisa já pegou o título errado ali. Direito das sucessões, nós já falamos aqui, falando sobre as considerações gerais sobre o direito de sucessão. Falamos também o título do domínio, né, que pode dispor. Valdir, só uma observação, nós vamos continuar com a execução penal ainda, viu? Tá. Nós estávamos na execução penal, hoje a gente dá uma continuidade, eu acredito que nós vamos fechar esse tema aí da execução penal, das penas, então de maneira geral. Quem errou foi eu, então vamos quais as características, tá certo? É isso mesmo. Quais as características, então, para que se destinam as penitenciárias, doutor, colônias agrícolas e casas de albergado, no caso. Perfeito. E aí, antes do doutor responder, Valdir, vamos só pedir pro doutor explicar pra gente o que é colônias agrícolas e casas de albergado, que as pessoas estão ouvindo a gente falar, nossa, o que é? Às vezes tem muita gente que não sabe, né, doutor? Vamos lá. Claro, nós vamos tratar dessa questão de uma maneira bem simples mesmo, acessível, né? Lembrando sempre, Alice, que todos e todas que nos ouvem, que a finalidade minha aqui é exatamente isso, é levar informações à sociedade de temas jurídicos, de questões de interesse da própria sociedade. Às vezes esse ano eu quero debater muito questões de natureza política, né? Como o Brasil está sendo esbarrado aí, né? Toda hora vem uma turbulência, vem um terremoto aí envolvendo altas personalidades desse país. O quanto nós precisamos refletir sobre a questão da ética, da moralidade no meio público, né, no setor público, e esse ano vai ser um ano muito propício para que a gente instigue realmente a sociedade para que nós nos movimentamos nesse sentido, porque tá difícil acreditar, né, tá difícil a gente manter realmente a crença num país sério, né, que tenha políticas públicas que atendam os interesses sociais e a gente possa proporcionar aí uma qualidade de vida melhor à nossa população. Esse ano a gente vai refletir isso. Mas por fim, em relação à execução penal, nós já tínhamos falado, né, em programas anteriores, nós vamos tentar concluir essa temática hoje, e só para a gente fazer uma retrospectiva, é que quando a gente fala em execução penal, nós estamos tratando de uma fase de um processo, ou de um processo propriamente dito, em que visa dar efetividade a uma sentença condenatória. Então, quando a juíza prolata uma sentença condenatória em relação a uma pessoa que praticou um crime, ela, de acordo com o que prevê a legislação, há uma pena prevista a esses crimes, a gente vai tratar mais aqui, estamos tratando mais das penas privativas de liberdade, ela aplica, por exemplo, uma pena de reclusão de 10 anos. A iniciar-se ou no regime fechado, nesse caso um regime fechado, mas tem os outros regimes, nós já chegamos a falar com isso. E em cada regime, o regime de cumprimento de pena, o mais grave é o regime fechado. Então, a pena do regime fechado, e aqui para a gente explicar agora a questão das penitenciárias, colônias agrícolas, ou estabelecimentos similares e casas de albergado, nós vamos falar sobre os regimes. Então, quando tem a pena privativa de liberdade no regime fechado, quer dizer, quando a pessoa permanecerá durante todo o período, diuturnamente recluso, ela deve cumprir essas penas de regra em penitenciárias, né? Em Goiás nós temos aquele complexo de Aparecida de Goiânia, Odenir Guimarães, que é a penitenciária. Então ela se destina pela lei a acolher os presos que estão cumprindo pena em regime fechado. Qual a diferença aí, Elis, para as pessoas entenderem? A penitenciária, quando se cumpre pena no regime fechado, teoricamente as celas devem ser isoladas, a pessoa fica praticamente isolada quase todo o período, com o direito de trabalho durante o período diurno. Então, o trabalho dentro do estabelecimento, ele ocorre normalmente. Então, a primeira noção que nós temos, as penitenciárias seriam aqueles complexos maiores que acolhem um número significativo de presos, né, os chamados presídios, até para as pessoas entenderem, né? A penitenciária são os presídios e são destinadas para cumprimento de pena em regime fechado. São geralmente ou os presos mais perigosos ou as penas maiores, de acordo com a legislação penal.
A pena privativa de liberdade do regime fechado, ela inicia geralmente para as penas com mais de 8 anos de reclusão. Quando tem pena inferior, às vezes pode iniciar no semiaberto. Então, penitenciária para cumprimento do regime de pena de privativa de liberdade do regime fechado. Colônias agrícolas ou estabelecimentos similares, Valdir. O que é isso? É como se fossem aquelas colônias, a gente pensa assim nos locais amplos, que aí pode ter, por exemplo, a indústria, a colônia industrial, ou mesmo agrícola, em que no regime aqui, o regime seria o semiaberto, que é um regime intermediário. O que acontece? As pessoas, teoricamente, quem cumpre pena no regime semiaberto não tem direito à liberdade, à convivência em sociedade, mas tem um espaço muito maior, muito mais amplo da penitenciária, em que durante o período diurno ela estará trabalhando de forma coletiva. Vamos dar um exemplo aqui. Junto com todo mundo ali, exatamente, como se fosse uma fazenda, na atividade de agricultura, ou se lá estiver uma indústria, a atividade industrial. Então é uma coletividade, já são pessoas que não ofereceriam um grande risco no tocante à segurança, tá? E o que acontece também no período noturno, o que diferencia muito em relação ao regime fechado? Os ambientes são também coletivos. Aí já são celas maiores, mais amplas, em que aquelas pessoas estão já convivendo num grupo maior. Esse seria o regime semiaberto. E que é destinado, portanto, onde se cumpre a pena no regime semiaberto, de acordo com a lei de execução penal, são as chamadas colônias agrícolas, ou industriais ou estabelecimentos similares. E por último, nós temos as chamadas casas do albergado. O que é a casa do albergado? É aquele local que se destina a cumprimento da pena privativa de liberdade no regime mais brando, é o regime aberto. Aonde se encontra aqueles que estão no regime aberto? Ou são em relação a crimes menos graves, que desde o início a pena já foi imposta para cumprimento no regime aberto, ou aqueles, Valdir, que vêm no sistema de progressão de pena. Nós vamos falar isso. Às vezes o indivíduo foi condenado num regime fechado, já passou por aquela fase, já alcançou um regime semiaberto e vem se adaptando bem e agora se encontra no regime aberto. E o que é o regime aberto? Portanto, a casa do albergado. Seriam casas, e eu já registro aqui que nós praticamente não temos no estado de Goiás, praticamente nós não temos, mas seriam estabelecimentos que podem ficar dentro do perímetro urbano normal, seria uma casa, basicamente, em que aquelas pessoas, no período noturno, e aí o juiz estabeleceria, de regra, o período que não estão trabalhando, exercendo sua atividade laboral, porque durante o dia eles estão convivendo em sociedade normalmente, sem nenhum mecanismo de controle ou fiscalização, e no período noturno eles iriam pernoitar nesta casa do albergado, local aonde teriam o quê, Valdir? Uma assistência, palestras, um acompanhamento que estaria aprimorando essa fase final de recuperação e de restabelecimento da convivência em sociedade. Então, esses 3 estabelecimentos eles são destinados para essas 3 fases, vamos dizer assim, de cumprimento de pena privativa de liberdade, que se a teoria fosse de fato realizada no aspecto fático nesse país, nós teríamos um processo muito mais eficaz de resultado da execução penal do que infelizmente ocorre na prática, que é totalmente distorcido dessa teoria que eu acabei de mencionar. E nós falamos agora há pouco que tem aí a progressão de pena, né, doutor? Então, o que seria esse sistema progressivo de cumprimento de pena? A pena privativa de liberdade, isso encontra lá na lei de execução penal, o modelo geral é o modelo do sistema progressivo. O que acontece? São esses 3 regimes que eu já mencionei, tá? O fechado, o semiaberto e o aberto. É que uma pessoa iniciada o cumprimento da pena, e isso é evidentemente como dever de todo sentenciado, o que os órgãos de execução penal precisam estar observando? Se aquela pessoa, primeiro, ela vai aprendendo ou vai demonstrando um espírito de responsabilidade pelo cumprimento das obrigações que estão definidas na execução penal. Vamos dar um exemplo. Se ele está no regime fechado, e nós já dissemos isso aqui sobre a obrigação do preso,
ele precisa ter uma disciplina, ele precisa ter uma responsabilidade, ele precisa atender às ordens e aos comandos da gestão. Então, se ele vai atendendo a essas obrigações e demonstrando, portanto, uma boa vontade... Ela vai subir no degrau da escada, né? Exatamente. Passa-se um determinado período e aí cada crime tem o período de cumprimento de pena, né? Se a regra é lá 1/6 e aí vai agregando se for crimes hediondos e tudo mais, mas enfim, preenchidos os requisitos que nós chamamos de ordem subjetiva, ele galga, como bem colocado pelo Valdir, ele vai para um regime mais brando, semiaberto e chegaria ao aberto. E assim até o livramento condicional. Vocês vão falar do domiciliar, né, doutor? Exatamente, até o livramento condicional. Então, essa é a regra que nós temos de maneira geral e que se dá sob o critério de quê? O critério do mérito. Ou seja, o condenado, ele vai respondendo à disciplina inerente ao cumprimento da pena e passa a ter direito a uma progressão de regime. Essa é a regra geral. Agora, só uma observação também. Mas lá na frente nós vamos falar um pouco da regressão. Então, basicamente, o sistema progressivo ocorre nesse sentido que eu mencionei. E nós falamos aqui em outras situações, acabamos chegando aqui na prisão domiciliar. E essa aqui é que mais a gente vê falar em Brasília, né, doutor? Geralmente o cara faz uma lambança monstruosa. A Polícia Federal, que eu acho uma das instituições mais sérias desse país, prende aquele corrupto, aquele larápio do dinheiro do povo aí, e aí vem prisão domiciliar, não é? E hoje tá muito virou moda, né? Em voga a questão da prisão domiciliar, porque até por causa desses pleitos, né, que estão sendo reiterados aí em relação ao ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro. A imprensa constantemente está noticiando que há pleitos de prisão domiciliar e que, por enquanto, o Supremo tem negado a prisão domiciliar. Vejam bem, para verificarem também como que a legislação no Brasil, muitas vezes, ela está sendo deturpada. A prisão domiciliar, ela tem previsão na lei de execução penal. Então, não é algo que foi criado abstratamente. Num primeiro momento, ela tem a previsão. Lá no artigo 117 da chamada LEP, Lei de Execução Penal, e em que circunstâncias o legislador definiu a possibilidade da prisão domiciliar? Primeiro, somente será admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando? Então, primeiro ponto, para a legislação, Valdir, só há a prisão domiciliar para aqueles que se encontram no regime aberto. Tá vendo o tanto que foi interessante? Nós já falamos agora anteriormente. Exatamente. Então, se alguém está cumprindo pena no regime fechado, num primeiro momento, já não existe possibilidade da chamada prisão domiciliar. Embora nós vamos falar agora, daqui um pouquinho, sobre a prisão domiciliar humanitária, né? Mas daqui um pouquinho nós falaremos a respeito. Então, primeiro ponto, para que alguém condenado à pena privativa de liberdade tenha direito à prisão domiciliar, ele deve estar no regime aberto. Segundo, o condenado tem que ser maior de 70 anos de idade. Ai, meu Deus, ainda tem isso. Outro requisito, acometido de doença grave. Eu ia perguntar isso agora. Exato. E, em relação à condenada, a lei prevê condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, que evidentemente que necessite, né, do auxílio e da assistência dessa mulher condenada. E fala-se também da condenada gestante. Então são vários quesitos. Então essas quatro que eu acabei de mencionar hoje, são as hipóteses legais que nós teríamos a possibilidade da prisão domiciliar. E o que é prisão domiciliar? Qualquer pessoa, evidentemente, vai estar concluindo isso. É a situação em que o condenado, que deveria estar num daqueles estabelecimentos que nós já acabamos de mencionar, né? Ele passa a ter um direito assegurado pela justiça, pelo Poder Judiciário, e aí quem vai definir isso, tratando de execução penal, é um juiz da execução penal, para que ele cumpra a pena na sua residência, no seu domicílio, desde que atendidos todos esses requisitos que nós mencionamos. Então nós temos hoje, infelizmente, sabemos de situações concretas que a pessoa está condenada em regime fechado e foi a ela dado o direito de prisão domiciliar. Distorções aberrativas da legislação brasileira. Doutor, essa prisão domiciliar, ela tem que estar
a pessoa que está, por exemplo, a vítima lá, o preso, ele tem que estar vigiado ali ou necessariamente não? Não, ele geralmente hoje, o sistema de monitoração eletrônica, então quando a justiça concede a prisão domiciliar, evidentemente que tem que ter mecanismo de controle, né? Se aquela pessoa está ficando ou não naquelas dependências da residência do domicílio. Então, hoje, de regra, se implementa a tornozeleira eletrônica. Então, o equipamento eletrônico que faz esse monitoramento. Porque não há, né, viabilidade alguma de que nós tenhamos um agente, né, da segurança pública que esteja lá o tempo inteiro tirando a privacidade da pessoa. E mesmo também destinando, né, um servidor para ficar. Porque você já pensou se nós colocássemos um policial para atender e ficar acompanhando o cumprimento da prisão domiciliar de cada preso nesse país? Então seria totalmente inviável. E então, até nosso dinheiro. Exatamente. 12h21, conversando com o promotor de justiça, doutor Afonso Gonçalves Filho. Doutor, faltam só 3 questãozinhas para a gente terminar aqui, se der tempo passarmos aqui para a Tribuna Livre. Estamos falando de prisão, falamos já da domiciliar, prisão domiciliar no cumprimento da pena, a prisão domiciliar humanitária, e vamos então fechar aqui na questão em que circunstância a domiciliar humanitária agora? Humanitária. Vamos pular essa, não, essa é importante. Humanitária por quê, doutor? Questão de a pessoa enferma, sei lá, algum nesse sentido aí? Então vamos lá. Apareceu o nome humanitário aí. E olha que interessante aqui. Nós já falamos que a prisão domiciliar, ela tem previsão na lei, nas circunstâncias que eu mencionei há pouco, preenchidos todos aqueles requisitos. Nós já não temos a figura na lei de execução penal da chamada prisão domiciliar humanitária. Essa figura da prisão domiciliar humanitária, ela, na verdade, ela poderia, que é uma construção, mas ela se estaria assentada, Valdir, fora os outros requisitos, no que diz respeito a um condenado acometido de doença grave. Então, basicamente é isso. Embora a gente possa interpretar aqui, que eu falei que não tem previsão legal, mas nós estaríamos ali no artigo 117, inciso 2º, cometido de doença grave, a prisão humanitária, ela é essa. Mas a lei, só para fazer essa distinção, a lei, como eu mencionei, trata da prisão domiciliar só no regime aberto. O que acontece hoje em dia, em muitas das situações, e aí é uma construção da jurisprudência, dos tribunais, da justiça, há decisões nesse sentido, pegou-se e ampliou em demasia esse rol, ou seja, aplicando-se a prisão domiciliar aqueles casos até de presos que se encontram num regime de pena de cumprimento fechado, Elis. Nós temos casos nesse sentido. Por quê? Aí a prisão domiciliar seria no seguinte sentido, priorizando-se a vida da pessoa. Eu enfrento pedidos constantes, às vezes, de prisão domiciliar de pessoas que estão cumprindo pena em regime fechado. Então, quais são as condições que precisam ser observadas aqui? Primeiro, lembrar que a lei de execução penal, ela menciona como direito do preso a assistência à sua saúde. Então, isso é um direito fundamental do preso. A quem é incumbido o dever dessa assistência? Ao Estado. Então, é o Estado que está gerindo ali a execução penal, hoje a Polícia Penal, um órgão da administração pública específico para gerir a execução da pena. Então, a unidade prisional de Uruaçu, existindo um preso que tem algum problema, alguma comorbidade, ele tem que equacionar junto à Secretaria de Saúde, junto aos órgãos da saúde, o atendimento daquele preso, seja com a consulta, seja pelo medicamento e seja pelo tratamento. Agora, se nós tivermos, e aí nós vamos exatamente para a prisão domiciliar humanitária, se nós tivermos uma situação de um preso que cumpre pena em regime fechado hoje em Uruaçu, em que ele apresenta um problema de saúde tão grave que corre risco de vida e o estabelecimento penal, aonde que ele se encontra alojado, recluso, não oferece condições de garantir a ele meios de atendimento, a preservação à sua vida e à sua saúde, aí sim, mediante relatório médico, mediante perícia técnico por parte de profissionais da área de saúde, atestando que aquele cidadão, ele precisa, por exemplo, de um atendimento específico, que ele não pode, isso não pode acontecer dentro da unidade. Aí, em caráter muito excepcional,
se garantiria a ele, então, para efeito desse tratamento e preservação da sua saúde e vida, o direito a uma prisão domiciliar, ou seja, ele ficar dentro de uma residência para que lá ele tivesse essa assistência melhor. Mas quero reafirmar aqui, é uma situação muito específica que tem que estar devidamente comprovada por perito, por médico que informe essa necessidade. Por quê? Porque o que muitas vezes pode acontecer, e as notícias que nós temos, é uma banalização disso. Ou seja, conceder uma prisão domiciliar para alguém que tem uma pena extensa, que foi condenado em regime fechado e de repente ele é colocado no seu apartamento duplex da cobertura em frente a uma praia, sem que houvesse uma documentação plausível a demonstrar a exigência. Vamos dar um exemplo, Aldir. Um cidadão, mesmo que ele tenha, ele já seja idoso, um político, que ele tenha pressão alta. Aí não precisa desses cuidados. Ele pode ser atendido por um médico, a lei até garante isso. Ele pode ser atendido até por um médico dele, particular, dentro da unidade prisional, o acompanhamento, realizar os exames que forem necessários e ministrar o medicamento. É o direito dele, né? Exato, mas não faz sentido, se não comprovada que esse tratamento não é possível que se dê dentro da unidade prisional, dentro da penitenciária, que lhe seja concedido a prisão domiciliar. É necessário que haja uma demonstração que há um risco iminente à sua vida e que requer cuidados especiais que não podem ser oferecidos naquele ambiente. Meu dia 27, Espaço Cidadania, conversando com o doutor Afonso Gonçalves Filho, apresentação Valdistina Elis Regina. Só abrir um parênteses aqui, mandar um abraço pro Getúlio. Tô ligado aqui no Espaço Cidadania, parabéns pelo programa. Doutor Afonso deu uma aula de direito para nós aí, Valdistina, aqui da Bela Vista. E mandando um abraço também pro Zezinho, o Zezinho, filho da dona Maria, do seu Sebastião. Engraçado, você vê que o Zezinho é agarrado no programa do promotor, Regina. Tô ouvindo o promotor todo dia. Aliás, toda quarta-feira. E o Zezinho aqui, nós até falamos gravamos até uma entrevista para ele. Falo pro doutor Afonso mandar um abraço para mim. Zezinho, filho da dona Maria, e seu Sebastião, um forte abraço. E a Ana Carolina também, que veio aqui, presente aqui, marcar uma presença para conhecer a gente de perto aqui, né? Regina, vamos com o Zezinho aí é o Zezinho da Fátima. Tem dois, não tem dois, não? Esse é do seu Sebastião, né? Não, esse Zezinho é o da Fátima. Ah, tá. É o Zezinho, seu amigo, mandou um abraço pra você e falou que tá te esperando sua visita. Até hoje você não apareceu. Eu falei que ia lá 2 vezes e não fui. Porque tem um Zezinho que escuta nós também, lá da Vila União. Eu pensei que era esse, lá da Vila União. Não, Regina. É o Zezinho da Fátima. Então é da Fátima. E ele já acordou hoje, já tá lá com o rádio. Já tá agarrado no pé do rádio. Tá aguardando o doutor Afonso mandar um abraço pra ele. É o Zé Francisco, o pai dele, não é Sebastião, não. Eu conheço há vários anos. E aí ele é apaixonado, não conhece ainda. Doutor Afonso, vai hoje. Falei, vai. Engraçado. Fala pra ele mandar um abraço pra mim aí, ó, doutor. E então... ele fica com... Então, Elis, vamos cumprir essa obrigação. É o Zezinho da Fátima. É o Zezinho da Fátima. Seu Zezinho da Fátima, um grande abraço. Mora perto de Chorado, doutor. Tá certo. E veja bem, Elis, mais uma vez, são essas demonstrações de carinho por parte da sociedade, Uruaçu, que faz com que a gente mantenha acesa essa chama da necessidade de manter esse programa, esse contato contínuo, porque acaba que a gente se engrandece. Eu sempre tenho dito isso. O promotor de justiça, nesses anos todos da minha caminhada, o Ministério Público e o promotor de justiça, ele só se justifica enquanto ele estiver junto à sociedade, servindo a sociedade. E esse reconhecimento para nós realmente é uma injeção de ânimo, de vitalidade, para que a gente continue até o fim acreditando nesse país e ao lado dessa sociedade que, embora exista muitos desleixos, muitos desvios, mas a sua grande maioria são pessoas de bem, pessoas que querem realmente ver o país galgando a estágios aí de desenvolvimento social. 12:30, vamos fechar, doutor, vamos fechar aqui então o tema. Vamos sim. Em que circunstâncias há regressão de regime e também finalizando o processo, né, de execução penal, tem impulso oficial? Para fechar essas duas questões aí. Perfeito. Quanto à questão do impulso oficial, Valdir, o que significa isso? É que a execução penal, ela pode ser requerida pelo próprio condenado, sem necessidade de advogado. Então é uma questão muito particular. De regra,
sabem todos que para uma pessoa entrar na justiça, exercer o direito de ação, postular judicialmente, ele precisa de um advogado, porque nós temos um pressuposto processual que é a capacidade postulatória. Então a pessoa não pode entrar com uma ação, ela própria vai lá, assina, né? Um cidadão sem a capacitação entra com ação qualquer. Mas na execução penal, e isso nós temos muito até de petição simplificada da própria unidade prisional, como nós estamos trabalhando de regra com a liberdade do cidadão, ele pode sim peticionar diretamente no processo da execução, ele pode comparecer perante a serventia do criminal e ali uma mera certidão impulsiona o processo. Isso que é o impulso oficial. Ele pode fazê-lo e até de ofício. Vamos dar um exemplo aqui. Todo ano nós temos os chamados decretos de indulto, né? Os decretos natalinos de indulto. O que acontece, Elise? O preso ou aquele sentenciado que tenha direito a algum benefício do indulto, ele não precisa postular. De ofício, isso é articulado, né? Vai ao Ministério Público e manifesta e o juiz já decide. E por fim, para a gente fechar realmente essa temática aqui, existe na lei de execução penal também, diferentemente da progressão que nós falamos agora mesmo, que é a regra, a regressão. Então, se o condenado ele não cumpre as suas obrigações inerentes à execução penal, ele comete a chamada falta grave. Ele está lá, vamos dar um exemplo, Elise, ele está lá nos regimes semiaberto. Ele estaria com a obrigação de ter a restrição do recolhimento noturno com tornozeleira eletrônica, mediante a fiscalização, e ele descumpre. Ele vai usar droga, ele se ingerir bebida alcoólica. O que acontece? Essa ausência dele de descumprimento de condição, ela é noticiada no processo da execução e a consequência é a regressão de regime. Ele volta para o fechado. Por que é o sistema de regressão? É simplesmente a punição daquele que não está cumprindo com as condições inerentes ao regime em que ele se encontra. E um caso muito específico é a prática do novo delito. Tanto a falta grave como a prática do novo delito durante a execução penal tem como consequência a regressão, que é uma punição, uma sanção para aquele que infelizmente ainda não aprendeu a ter os limites de disciplina e volta a delinquir ou não cumpre com essas obrigações. Esse é o sistema de regressão. 12:33, para a gente finalizar então a nossa pauta aqui, doutor. O processo da execução penal tem um impulso oficial? Já? Não, acabamos de fazer. Ah, tá. Porque você estava concentrada lá no vice-governador. Só queria entrevistar com ele e não deu tempo. Eu inverti ali, viu? Perfeito. Doutor, dá tempo pelo menos umas do Tribuna Livre. Eu tenho aqui, se eu não rodar, o rapaz vai mandar me prender. Pois não, vamos lá. O Adelso mandou aqui, ele mandou um áudio um pouco longo. Eu vou escutar mais ou menos até o senhor entender o que ele está querendo, para o senhor responder, que ele pediu, pelo amor de Deus, que é a posição do senhor. Deixa eu ver aqui. Pois é, boa tarde, Valdir. Valdir, eu moro aqui no Serra Verde, condomínio privê, aqui na Rua 3. Eu tenho 25 anos, dentro de 26 anos que eu moro aqui. Não tenho uma implica com ninguém. Fui para Goiânia, trabalhei lá um dia, uns anos, voltei para trás, estou aqui na minha casa, minha residência aqui. Eu acho que você sabe um dia que você já passou aqui na porta da minha casa. Quando você era vereador, você passou, ou depois disso também você já passou. Aí mudaram o pessoal aqui para uma casa aqui, comprou uma barraca aqui logo próximo a eu aqui, divide comigo. Só porque o Deus é o seguinte, o Deus fechou, botou o portão, fechou até a rua. E a Rua 3 era para sair lá na frente, fechou ela aqui na porta da minha casa. Aí o que você está fazendo, Valdir? Tá montando carro na frente do meu portão, e eu falo, não adianta, chega cantando pneu aqui, e eu reclamo, não adianta. Chamei a Polícia Civil aqui, a polícia veio e chamou ele lá, foi pro juiz, prometeram que não ia fazer mais, tá a mesma coisinha, carreta, eu tenho várias fotos aqui que eu mandei até lá pro SMT. Agora eu tô fazendo a calçada da minha casa, que eu mandei fazer o muro. O deles tá murado com o portão tudo lá pra dentro. Mandei fazer o muro, a filha dela... Então significa o seguinte, que o áudio é longo, ele alega que o que ele tem que fazer, porque já foi até na polícia e não resolveu, o pessoal está obstruindo inclusive a saída dele, é um pessoal muito ignorante, que ele reclama, eles propõem agressão e etc. O que ele tem que fazer, doutor? Veja bem, tudo que ele relatou aí, pelo menos num primeiro momento, nós não temos, eu não tenho a visualização de um crime, de uma infração penal. Sim.
E essas questões, de fato, é bom sempre a gente lembrar, né? O vizinho. As irregularidades ou as ilicitudes, quem pratica um ato que não esteja amparado pela lei, isso pode representar um crime, que é caso de polícia, a polícia vai chegar, vai prender, vai tomar providências, ou às vezes são questões de nível civil e administrativo. Então, se eu tenho um vizinho, são as questões de vizinhança, se eu tenho um vizinho que estaciona veículos na porta da minha residência e causa transtorno, até para locomoção, deslocamento, isso não é crime, mas é uma infração administrativa, seja no âmbito do trânsito, seja no âmbito da legislação de postura. Então, o direcionamento, o que eu posso dizer a ele? Infelizmente, água mole em pedra dura, tem que persistir. E essas denúncias precisam ser direcionadas aos órgãos competentes. Se for questão de estacionamentos indevidos, que está prejudicando a circulação de saída dele ali, é realmente o órgão de trânsito. Se for questão de ruído, perturbação nesse sentido, muitas vezes pode ser provocada a autoridade policial, pode provocar também o departamento, a secretaria de posturas do município, mas ele tem que insistir. Infelizmente, se no diálogo, né, são sempre essas questões que envolvem vizinhança, não se resolve, o que ele precisa fazer? É documentar e provocar, em cada caso de irregularidade, os órgãos competentes. E fica aqui já a orientação que em relação ao Ministério Público eu estou à disposição. Se ele quiser também me procurar lá, o doutor Afonso, porque aí relata de maneira mais minuciosa quais são as demandas, porque aí a gente pode orientar e direcioná-lo ao órgão específico. Quem mas só é chama documentar. até esse outro vizinho para entrar num acordo, para evitar encrenca, evitar briga, né? O bom acordo é melhor do que uma longa demanda, como, né, doutor? Exatamente, se for uma pessoa de bem, de repente ouvindo, às vezes se faz isso, tem lá o Centro de Solução de Conflitos, enfim, nós estamos à disposição para auxiliá-lo. Só Adelso, procura o doutor Afonso, ele atende lá no Ministério Público a partir de 1h da tarde até 5 horas, doutor, até 6 horas, até às 18 horas até o atendimento. Horas, todo dia de segunda a sexta-feira. Regina, só tem mais um aqui, dá tempo mais um, mas essa aqui é mais direcionado ao senhor. É o seguinte, pode perguntar, Valdir, gente? Pode. Doutor Afonso, se ele puder responder bem, se não puder, qual é a posição do doutor Afonso, promotor de justiça da nossa cidade de Uraçu, sobre o STF no Banco Master, Valdir? É o senhor Zé, não falou nem o sobrenome, só o Zé. Senhor José, isso aí é assunto. Eu sabia que ia aparecer uma dessas. É assunto para 1 hora, viu? Mas nós vamos muitos resolver programas, né, doutor? E antes do doutor responder aqui, ele falou aqui no início que queria trabalhar mais sobre esse assunto, né, doutor? Já que estamos aí no ano eleitoral, né? E eu achei maravilhoso, porque eu vejo assim. Que muita gente ainda o que está sendo divulgado, o que está bem na cara, e as pessoas, eu vou falar assim, Valdir, acho que 70% das pessoas ainda não vê, parece que tem que ver para crer, mas não procura, e esse é o medo, né? De você estar votando, você escolher seu candidato e na verdade você não sabe nem a hora é agora, o que ele está fazendo, você colocar o que está acontecendo no nosso Brasil. Essa seria mais ou menos assim. Vamos abordar, né, esses temas, com certeza. Nós vamos falar muito sobre isso ainda esse ano, né? No período que antecede as eleições. Mas, primeiro, basicamente, Valdir, vamos restringir aí. Eu vou tentar ser o mais objetivo aqui, só para ter para expor uma ideia, né? Então, questão: Supremo Tribunal Federal, Banco Master. Primeira observação que eu faço, Elis, hoje, que infelizmente a gente precisa tomar muito cuidado, primeiro é com as informações, né? É necessário sempre olhar com criticidade se aquela informação, se aquilo que foi divulgado, ele realmente tem um lastro, é de origem séria, porque hoje nós somos bombardeados, né? A rede social hoje, ela envolve tantas notícias, tantas informações que as pessoas se perdem. E agora com essa inteligência artificial aí, apresenta a voz do senhor lá, como se fosse o senhor, você não dá para saber se é o promotor, se não é. Nós vamos viver momentos difíceis até a gente ter um equilíbrio sobre isso. Cuidado é pouco. Por isso que conhecimento, informação, cultura é importante, educação, né? A pessoa que tem mais uma formação educacional, ela tem como perceber aonde pode haver desvio. Então, o primeiro ponto que eu coloco é isso: muito cuidado com o que é divulgado e verifique se aquela informação realmente ela tem lastro.
Me parece que essa questão, como o Valdir colocou no início, essa questão, me parece que a Polícia Federal vai avançar, está avançando nessa investigação de maneira séria, sempre demonstrou ser uma instituição nesse país realmente digna de credibilidade, e as notícias que nós tivemos até esse exato momento, né, são informações que comprometem muito 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja credibilidade já vinha sendo questionada há algum tempo, né, o ministro Dias Toffoli e também o famoso aí, né, antigo e denominado xerife do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Mas o que eu coloco para a população? Então, só uma ideia inicial. O que é a minha impressão? A minha impressão é de um descrédito total da instituição do Poder Judiciário, do órgão máximo do Poder Judiciário desse país. E isso é muito triste. Por quê? Porque o Poder Judiciário, dentro do sistema de Estado, do sistema jurídico, ele seria aquele assim, é a última salvaguarda, né? É aquele que ancora realmente os direitos, os deveres, aquilo que deveria ser justo e legal. E o Supremo nem se fala, né, doutor? Pois é, então... É o guardião da instituição. Exatamente. Eu disse bem, né, de acordo com a Constituição Federal, o papel fundamental dele é guardar, zelar pela Constituição Federal, que é a nossa lei básica. Doutor, e 99% da justiça brasileira tem credibilidade. E aparece 2, 3 aí que... deu problema. Então, resumindo, eu vou falar uma coisa muito forte aqui, mas que eu acho que precisava acontecer nesse país, diante do que aparentemente vai se consolidar e vai se demonstrar. Nós teríamos que ter o afastamento desses ministros, né? O chamado impeachment desses ministros. O Senado se omite de uma maneira vergonhosa nesse país, infelizmente, né? Mas nós estamos vivendo um momento em que algumas coisas precisavam acontecer para que as pessoas tivessem um fôlego e continuar acreditando na ética, na probidade. Então são passos que hoje eu enxergaria com muito bons olhos, ou seja, um afastamento, né, um impeachment. Para moralizar. Se eles não vão pedir, evidentemente, por si só uma exoneração, mas seria um impeachment. Já seria algo que as pessoas vão começar a acreditar um pouco. Depois nós entramos num processo eleitoral em que aí sim a população poderia ter um fôlego. Nós não sabemos quais os candidatos, mas candidatos que pudessem espelhar uma certa credibilidade. Nós temos há muito tempo menção referente ao Lulinha, né? O filho do presidente Lula, envolvidos em questões pesadas que ainda não vieram à tona. Isso também precisava ser investigado e avançar. E nesse sentido, evidentemente, criar para toda a população e para o senhor que fez esse questionamento, uma contínua esperança. Que ainda há a possibilidade da gente ter um resgate de moralidade desse país. Vamos acreditar nisso e nós vamos falar muito sobre isso esse ano ainda. Porque essa... Satisfeitíssimo, senhor Valdir. O Zé falou aqui. Satisfeitíssimo. Isso que a gente tá vendo aí, tem hora que eu vou te falar, da vergonha de ser brasileiro. De falar, nós temos que engolir tudo isso aqui e ficar quieto. Doutor, obrigadão. Até na quarta, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa tarde, senhor. Até a quarta-feira. Um abraço a todos e todas. Agora são 12h43. Promotor de Justiça, doutor Afonso Gonçalves Filho, falando ao vivo aqui no programa do Povo. Nós vamos retomar aqui uma perninha normal da Hora do Povo, porque já depois das cotações do agronegócio, a gente já volta conversando aqui com o pessoal do PL. O PL, que é o partido do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, tem um encontro hoje na Câmara Municipal da cidade do Uruaçu. Temos aqui o vereador o Gutierre, que é do portal Uruaçu. É uma das lideranças aqui de Uruaçu, trazendo aqui o James Vasconcelos, que é vereador em Aparecida de Goiânia, mas ele é da cidade de Uruaçu e é pré-candidato a deputado estadual. O Fred, que disputou a prefeitura de Goiânia, estarão falando com a gente sobre o encontro do PL hoje aqui na cidade de Uruaçu. Chegando às cotações do agronegócio, do oferecimento da Dois Irmãos Materiais para a Construção, o Hospital Edmundo Fernandes, Tecnologia de Serviço da Vida, Paques Uruaçu. Também com a gente Central Motos, posto Pioneiro, que vai inaugurar em breve a lanchonete Pioneiro, meu amigo. Vou lanchar aí, viu, Cegão? Lanchonete Pioneiro, chegando aí lá no prédio do posto Pioneiro, e também no oferecimento aqui a Econômica. E com a gente na Hora do Povo, vai chegando aí a Pax Uruaçu e as cotações do agro. Solta aí. Indicadores agropecuários, com Diego Brião.
Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em março registraram alta nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $11,87 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico no Brasil por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$109. Paraná, Marechal Cândido Rondon, 114, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, 112 e Rio Grande do Sul, Não Me Toque, R$118 por saca de 60 quilos. Milho. Valor no mercado físico por saca de 60 quilos. Paraná, Ubiratã, R$53, Mato Grosso, Sorriso, R$46,10 e Minas Gerais, Machado, R$62.